Você já sentiu que o relato do teu paciente às vezes não fecha? Quando ele fala para você que está tudo bem, que o sono está tudo certo, mas ele chega na sessão com olheiras profundas e uma agitação motora? Ou quando ele minimiza comportamentos ou esconde comportamentos que você sabe que existe? Hoje eu vou te ajudar a entender quando e como chamar um terceiro para uma investigação clínica. Eu vou aqui te ajudar com critérios técnicos para você ter uma decisão mais assertiva de quando e como chamar e também te ajudar com um script para você conversar com o teu paciente sobre isso. De uma forma bem objetiva, vamos direto aqui ao ponto. Quando chamar o terceiro? Primeiro ponto aqui, quando você perceber uma falta de insight ou memória. Pacientes com quadros psicóticos ou demenciais, por uma questão neurobiológica ou maturacional, eles podem não conseguir trazer uma linha do tempo tão correta ou, na verdade, tão fiel ao que aconteceu ou ao que vem acontecendo com esse paciente. Acontece também, por exemplo, quando você atende crianças e adolescentes. Então, é muito importante quando você perceber que falta algumas informações, que alguns pontos não estão se encaixando ou as histórias elas estão se confundindo. Aqui é o primeiro alerta para você identificar a possibilidade de chamar um terceiro. Segundo ponto, quando existe uma minimização de sintomas. Você sabe que existem alguns comportamentos ali, você sabe que existem alguns sintomas e ou esse paciente está escondendo ou ele não percebe o impacto que isso causa no ambiente. Isso acontece muito, por exemplo, com uso de substâncias, transtornos alimentares e até mesmo, por exemplo, um episódio de mania. Então aqui é importante também você chamar um terceiro para investigar isso aqui melhor. E por último, e não menos importante, desse quadro aqui é a contradição clínica. Quando você observa que o que o paciente relata é gigantescamente oposto ao que você está observando aqui na sessão, um terceiro vai te ajudar a ajustar um pouco essa lente. Mas aqui vem um ponto bem importante. Cuidado para que ao você observar esses primeiros critérios, você não se afobe e logo já vai chamando esse terceiro, pai, mãe, esposa do paciente para você investigar melhor. Você não pode fazer isso pelas costas do paciente. No livro aqui que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, fala muito sobre isso e também está no nosso código de ética. Você precisa ter transparência com o paciente. O objetivo de você chamar um terceiro não é para vigiar o teu paciente, é na verdade para contribuir, colaborar para a saúde dele, para o desenvolvimento do tratamento desse paciente. Então, se você está com dificuldade de como conduzir isso com o teu paciente, eu trouxe aqui como prometido um script. Vamos lá. Você pode falar assim para o paciente: fulano, nós estamos avançando na compreensão do teu quadro, mas eu percebo que alguns pontos da tua rotina e do teu histórico ainda estão um pouco nebulosos para mim. Como você convive com a esposa, pai, mãe, aqui você vai definir ali qual é a melhor pessoa para esse momento, para esse quadro desse paciente. Eles têm uma visão de fora que pode nos ajudar a fechar esse quebra-cabeça mais rápido. Eu gostaria de convidá-los para uma parte da próxima sessão ou uma sessão extra. Eu, particularmente, na maioria das vezes, gosto de uma sessão extra, tá bom? Apenas para colher alguns dados sobre como eles percebem, aqui você pode colocar o sintoma específico. Mas às vezes, em alguns casos, eu também nem coloco o sintoma específico, eu falo no quadro geral propriamente dito, e não a ansiedade, a possível mania, seja o que for. O que você acha disso? Nada do que conversamos em sigilo aqui será revelado a ele sem a sua permissão. Eu gosto sempre de ressaltar isso. Eu falo assim para o paciente também, em alguns casos: olha, é uma conversa para coleta de dados e não para repassar informações. Após ele confirmar para você que está tudo certo, que você pode conversar com o familiar, faça uma validação da importância do terceiro, né? Então valide a importância do terceiro no processo terapêutico dele e principalmente reafirme sobre o sigilo. É muito importante você deixar o paciente seguro disso. E agora vem um dos pontos principais aqui da nossa conversa também, né? Ok, eu estou aqui com o terceiro, eu estou aqui com o esposo, com o pai ou com a mãe, o que eu faço? O que eu pergunto? Né? Não pode ser Você tem que aproveitar muito bem essa sessão, tá? Então vamos lá. Primeiramente, linha de base. O que é essa linha de base? Você vai perguntar para o familiar como que esse teu paciente, como que o fulano era antes de tudo isso começar. Quando me refiro a tudo isso, a gente está falando do quadro dele, né? Então vamos pensar
que ele está numa fase com humor mais deprimido, está numa fase que está buscando mais o isolamento, não faz mais as coisas como fazia antes. Então você pergunta, como que era antes dele apresentar esse quadro de depressão? Como que era antes dele desenvolver esse estresse mais agudo? Como que ele era antes de ser assim mais ansioso? Como que ele era? Aqui, dependendo do caso, a pessoa vai ter essas informações numa linha do tempo mais distante, né? Numa linha do tempo maior ali que você precisa. Então, essa é a primeira parte aqui que você vai perguntar para esse familiar do paciente ou para esse terceiro. Segundo ponto, o impacto social. Aqui você vai perguntar, por exemplo, se é a esposa, você vai perguntar como que o comportamento dele ou os comportamentos impactam a dinâmica da casa. Se ela tiver informações também sobre o trabalho dele, sobre a escola, sobre a faculdade, também peça informações sobre isso. A gente precisa aqui entender, de um olhar, de um ponto de vista de um terceiro, como que os comportamentos dele vêm impactando a vida dele, os relacionamentos, trabalho, enfim, o ambiente que ele convive. E o terceiro ponto aqui é quase que uma dica, né? Uma dica bônus, vamos pensar assim. Gente, quando você vai conversar com um familiar do paciente, é muito comum acontecer, às vezes as ideias estão um pouco enviesadas, tem alguns vieses ali. Ou seja, tem alguns familiares que eles podem esconder algumas informações de você. Por exemplo, às vezes quando eu peço informações para uma mãe de um paciente meu, às vezes ela tem aquela ideia de proteger o filho. Tem mãe que descasca mesmo, mas tem mãe ali que tem aquela ideia de proteger e não fala de fato o que está acontecendo. Às vezes você atende, vai conversar com a esposa do teu paciente, ela pode querer ali de alguma forma falar bem do paciente e não querer denegrir a imagem dele ou algo do tipo. Então aqui a ideia é você cuidar com isso. E também tem alguns casos até mais sérios que pacientes que distorcem, terceiros, né, que distorcem um pouco as informações para conseguir um laudo, para conseguir um atestado, para conseguir, ou até mesmo para evitar um laudo. Enfim, tem várias questões aqui que você vai precisar fazer um filtro. Então, assim, cuidado com os vieses cognitivos, cuidado para que, às vezes, vem um terceiro de uma forma muito manipuladora, mas até mesmo bem encantadora, que vai te ganhar na conversa, na simpatia, e você vai achar que essa pessoa é maravilhosa, daqui a pouco você criou um time, você e o terceiro contra o teu paciente. Cuidado com isso. O objetivo é você coletar as informações e após coletar as informações você faz um filtro. Se possível, aqui durante a conversa com esse terceiro, você já vai fazendo algumas perguntas para direcionar melhor o objetivo ou até para compreender melhor o que aquele terceiro está querendo dizer com aquilo. Então entenda aqui comigo, chamar terceiros não é sinônimo de incompetência ou porque eu não estou dando conta do caso, não. Na verdade, chamar terceiros é um cuidado extra que você está tendo com o teu paciente. Obviamente, não são todos os casos que você precisa. Eu particularmente percebo ali que na minha agenda uma média de tem momentos que até uma média de 30%, 40% dos meus pacientes, dependendo da demanda que eu estou trabalhando, eu preciso em algum momento conversar com o terceiro. Nem sempre é lá no começo, às vezes pode acontecer de no decorrer do processo você perceber que você precisa de algumas informações a mais ali para você conseguir conduzir melhor esse processo terapêutico. Então, não é vergonha, não é um retrocesso, na verdade é algo muito importante em vários casos que você vai pegar no processo terapêutico. Ou melhor, né, na tua prática clínica. Mas tu já teve dificuldade de conversar ou convencer um paciente a deixar trazer um familiar? Você já passou por uma situação dessa ou até não sabe necessariamente como conduzir essa conversa? Deixa tua dúvida aqui nos comentários e a gente vai conversando melhor sobre isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, um abraço para você e até o próximo vídeo.